Graças e paz, meus amados, nós estamos aqui mais uma vez, nesta terça-feira, hoje um pouco mais cedo. Nós temos alguns outros compromissos mais tarde, então nós decidimos fazer agora, e eu louvo a Deus, porque nós podemos então ministrar nesse horário. Eu gostaria de desde já deixar aqui o meu abraço a todos vocês que têm participado conosco, têm nos abençoado, têm orado por nós. Nós estamos vivendo realmente um tempo muito difícil, quando a gente pensa que está acabando, parece que recomeça as coisas, muito complicado. Mas nós queremos dizer que nós amamos a palavra de Deus, amamos pregar a palavra de Deus, amamos estar abençoando pessoas e sendo abençoado por pessoas. Isso é muito importante. E nós queremos aqui dar a nossa saudação de graça e paz, boa noite, a paz do Senhor, shalom para todo mundo aí que está nos vendo nesta hora, e dizer que para nós é uma alegria. Eu sou o pastor Amarildo, estou aqui na Igreja Batista Central em Conselheiro Pena, Minas Gerais, e quero dizer que é realmente uma alegria, uma satisfação muito grande poder ter esse privilégio de ministrar a palavra a pessoas que nos veem, que nos ouvem, não é? E nós estamos num período, nas terças-feiras, falando de um tema muito importante, muito relevante, indispensável para a vida da igreja do Senhor, e nós intitulamos essa série de formação em mandamentos recíprocos. E hoje, você que já está vendo aí, pode ser que você esteja falando que tema é esse, né? Ou que subtema é esse, né? Que nós colocamos aí selvagerias. Então eu não sei o que você está pensando aí, mas eu também pensei muito em colocar esse tema, né? Fiquei esperando saber como eu faria isso. Mas eu quero dizer que nós precisamos realmente orar pela nossa nação, pelas nossas cidades, né, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Tantas pessoas têm falado comigo a respeito da necessidade que tem de oração, de apoio. Então eu gostaria aqui de dizer para você que tem falado conosco a respeito disso. Nós temos orado por você, temos orado pela nossa nação, e eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite, quando ainda tem alguns compromissos até mais tarde. Por isso eu pedi a compreensão e louvo a Deus, porque você está aqui, já algumas pessoas já participando. Eu quero agradecer imensamente de todo o meu coração, e quero dizer que você que está vendo essa live, vendo essa ministração em outro tempo, em outro dia, em outro lugar, né? Eu quero louvar a Deus porque pessoas de tantos lugares têm manifestado a sua participação, a sua visualização, e têm visto-nos. E eu gostaria de mais uma vez convidar você a se inscrever no nosso canal. Nós estamos precisando de quanto mais inscritos possível, porque a gente quer poder pregar ao vivo pelo YouTube também, poder ministrar por lá. A gente tem alguns projetos, alguns planos dentro do que concerne aí a palavra de Deus. Então nos ajude. Nós estamos aí, o canal é Pastor Amarildo JD Almeida. Então nós temos essa live aqui, e depois que a gente ministra aqui, a gente também coloca ela no YouTube, ok? Eu quero, antes de ler a palavra, eu quero orar com você. Ok? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ministrar essa palavra, de poder estarmos aqui junto a esse aparelho, mas também junto a tanta gente, em tantos lugares, e em outros tempos também. O Senhor é maravilhoso. O Senhor nos deu um tempo, uma época, onde nós podemos pregar a Tua palavra e ela ser ministrada em outros tempos, em outros lugares, em outros horários, de acordo com o que cada um possa ver. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por estar aqui.
Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada pessoa que tem compartilhado, tem nos abençoado, tem, ó Deus, ouvido e visto as nossas lives. Eu quero, Deus, clamar ao Senhor pela nossa nação mais uma vez, pedir ao Senhor que venha ministrar sobre a nossa nação, sobre as nossas cidades, sobre os nossos estados. Esse vírus que eu sei, ó Deus, que o Senhor pode dar um sopro e bani-lo do nosso planeta, mas ainda o Senhor não fez isso. Ó Deus, eu sei que nós precisamos experimentar isso, porque se nós não precisássemos, o Senhor não estaria permitido até então. Quero pedir ao Senhor que fortaleça e console os corações lutados e também, ó Deus, dê calma àqueles que estão desesperados nessa hora, pensando o que fazer com o seu familiar que não pode chegar perto, que não pode ver, não pode abraçar, que não pode conversar. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus acima de tudo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ler um texto que está em Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15. Gálatas 5, 13 a 15. Paulo falando aos crentes da Galácia, aos crentes que estavam em Gálatas, na igreja, aos Gálatas, na verdade, aos crentes gálatas que estavam na Galácia, a igreja que estava lá. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Que maravilha! Olha a nossa vocação para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvos aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. O que Paulo está falando? Nós estamos falando aqui nesse período dessa série sobre a formação de mandamentos recíprocos, sobre aqueles uns aos outros que a Bíblia nos ensina e que eu tenho falado aqui repetidas vezes, até porque eu estou querendo, desejando do profundo do meu ser, que essa seja realmente uma formação. Você tem todas essas lives lá no meu canal do YouTube, você pode ir lá e fazer uma maratona, ou vê-las em sequência, porque eu tenho recebido de Deus o seguinte entendimento: a começar, é claro, da descida do Espírito Santo, da conversão, de Jesus edificando a igreja um pouco antes ali, e logo o Espírito Santo enche a igreja com capacitações. Nós vamos ver essas declarações mais claramente ali em 1 Coríntios, em Romanos 8, em Efésios 4. Nós vamos ver ali declarações, palavras escritas, da palavra de Deus, que nos traz essa visão de que os dons foram capacitações dadas pelo Espírito Santo a cada um membro do corpo de Cristo, para a edificação da igreja, para o convívio mútuo, para o mover da igreja através dos dons. Então Paulo vai dizer que não dá, mesmo que você seja cheio de dons, cheio de qualidades, cheio de bondade, cheio de vontade de fazer o bem, tudo isso não adiantaria de nada se você não estiver trilhando o caminho chamado amor, o caminho mais excelente. Então nada disso vai valer a pena se nós não estivermos trilhando esse caminho. Isso aí já está claro, mas eu quero ficar batendo nisso, porque isso é importante demais para nós, saber dessas coisas, entender que há uma linha do pensamento, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus para a sua igreja. Quando Ele envia Jesus então traça ali os princípios fundamentais da vida cristã em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, não é? Depois Jesus então diz o seguinte: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não vem.
que é o Espírito Santo, e quando ele vier, ele vai guiar em toda a verdade, ele vai fazer lembrar do que eu tenho ensinado, ele vai consolar, ele vai ser o guia, ele vai ser o professor, né? É ele que vai encher vocês. Na verdade, hoje eu estou convosco, mas ele estará em vós. Então ele fala disso, e nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele tem que orientar a igreja de Corinto, que é uma igreja que recebe o Espírito Santo de uma forma especial, recebe de uma forma séria, de uma forma que eles conseguem experimentar os dons espirituais no seu, na sua amplitude, eu diria, mas eles têm problemas de organização. Então Paulo começa a organizar isso, explicar isso e dizer que pode existir muitos ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo, uma variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, uma variedade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. E ele vai explicando isso, explica os dons, e depois que ele explica os dons, então ele fala: olha, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é importante, tudo isso é indispensável, não podemos mover como igreja sem isso. Porém, eu quero mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente. Ele não quis dizer que tendo amor não é necessário os dons, não é isso. Ele diz o seguinte: você tem que entender que você deve se mover na capacitação do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, recebendo os dons espirituais. Porém, é preciso que ande no caminho do amor. Na sexta-feira estamos falando de sem amor, sem sentido, tem tudo a ver com isso. Então ele depois dos dons, ele explica essa questão do amor. Por quê? Porque o amor envolve-se uns aos outros. Ele chega a dizer nesse texto o seguinte: olha, vocês foram chamados para a liberdade. Beleza. Por que ele está falando isso? Nós vamos entender isso. Ele falou: vocês foram chamados para a liberdade, mas cuidado com essa liberdade, para que vocês não usem essa liberdade que tem, para que vocês façam o que a carne de vocês está querendo. Cuidado com isso. Pelo contrário, sirvam, trabalhem uns para os outros, sejam servos uns dos outros. Aí tem mais um mandamento: sirvam uns aos outros. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, porque toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ele vai falar uma coisa que está ligada ao que nós estamos falando hoje, que é: não mordam e não devorem uns aos outros. E ele vai dizer o seguinte: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Porque quando a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 133 que é suave, é agradável, é gostoso que os irmãos vivam em união. Esse salmo vai dizer que na união dos filhos de Deus, o Senhor ordena a bênção à minha vida. Mas só há essa união quando há amor. E aí nós vamos perceber o seguinte: quando não há essa união de amor, o que o Senhor ordenaria? Se na união do amor ele ordenaria bênção e vida. O contrário de bênção e vida seria maldição e morte. É por isso que ele está dizendo: se nós nos mordemos e nos devoramos uns aos outros, nós temos que ter cuidado para não nos destruirmos mutuamente. É isso que ele está falando. Por que ele está falando isso? O apóstolo Paulo, ele estava preocupado, bastante preocupado com a situação dos irmãos das igrejas lá na Galácia, que estavam vivendo em contendas, dissensões, discussões, brigas. E por que estavam vivendo isso? As coisas estavam dessa maneira porque, devido à visita de pessoas de fora, que tinham chegado e estavam criando confusão entre os irmãos. Por quê? Porque eles diziam o seguinte: olha, irmãos não judeus que querem fazer parte da igreja precisam passar pelo cerimonial da circuncisão, precisam passar. Se não passam, isso não pode ser aceito no judaísmo. E diz: olha, eles precisam passar pela guarda da lei de Moisés.
Olha, o evangelho que Paulo está pregando é o evangelho de Jesus, da graça. E agora chega aquelas pessoas com essa ideia legalista. E esse legalismo que deveria ser combatido, ele está servindo para que os irmãos se mordam e se devorem. Como assim? Por isso que eu coloquei o tema aqui, selvageria, porque começou a selvagerias, que quando você percebe como que é a briga de animais irracionais, como são as brigas? São mordidas, são ranhuras, são sangue, sabe? Um querendo devorar o outro. E aí vem aqueles irmãos de fora e falam: vocês estão vivendo errado, vocês estão aceitando não judeus sem circuncidarem-se. E isso está contra a lei. Mas o que Paulo tinha ensinado àquela igreja, o que Paulo ensinava àquela igreja era o evangelho da graça de Deus, da graça em Cristo Jesus. E os cristãos são livres da lei em Cristo. Nós, servos de Cristo, nós somos livres dessa lei. É por isso que Paulo costuma dizer, esse negócio de não toques, não manuseis. Eu estou ministrando agora nas quintas-feiras na nossa igreja aqui, uma palavra que o Senhor me deu nessa semana, falando a respeito exatamente disso. A quem é que nós seguimos? A ideia de quem que nós vamos seguindo, eu fico observando que nós ficamos preocupados com o que Calvino disse, com o que Armínio disse, com o que Lutero disse, mas e o que foi que Jesus disse? Será que aquilo que nós aceitamos na igreja, Jesus aceitaria? Será que aquilo que nós não aceitamos na igreja, será que Jesus não aceitaria? Esses dias eu fiquei pensando naquele tema de um livro que eu de vez em quando cito, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Eu estava saindo de casa e olhando para os meus próprios passos, e aí eu pensei numa coisa, talvez o tema deveria ser assim: nos passos de Jesus, o que você faria? E aí, aquelas pessoas estavam presas ainda a um legalismo mosaico, e aí eles vão entrar em contenda por causa disso, porque eles vão começar a mostrar para aqueles irmãos da Galácia que eles estavam fazendo a coisa errada, e isso começou uma séria discussão, umas brigas, e os cristãos são livres em Jesus, livres da lei. Mas na hora em que Paulo escrevia sobre esse assunto, os cristãos gálatas não estavam se limitando a debater esse problema do legalismo, procurando descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Eles não estavam. Naquele momento, eles estavam deixando a obra, a casa de Deus em pauta, a coisa que estava em pauta ali, e estavam condenando amargamente os defeitos e maneiras uns dos outros. Sabe, é exatamente isso. Eles começaram a debater não apenas ideologias ou doutrinas ou lei e graça, mas começaram a ter um problema uns com os outros. Então isso leva Paulo a falar com eles o seguinte, em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: mas se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para que não acabem se matando. Agora olha só que coisa interessante: se nós como igreja começarmos a nos mordermos e devorarmos ao outro, nós vamos acabar nos destruindo. Se você descobrir uma pessoa que morde a si própria, que corta-se a si própria, você vai dizer que ele tem problemas, está endemoniado, ou está com algum problema mental, ou está com algum problema emocional muito grave, não está bem. Mas é interessante, não sei se você já notou isso, mas é muito interessante que provavelmente, como é fácil
A mesma coisa acontecer entre nós, os cristãos de hoje. Como é fácil acontecer? A mesma coisa estava acontecendo lá. Porque enquanto um estava sendo ministrado na graça de Deus, chega outro e fala, não, esse negócio aqui está errado, vocês deviam mudar isso, vocês estão caminhando na contramão da lei. E aí começa uma confusão. Que nada, você não sabe de nada, você é otário, e é você isso, você é aquilo, você também faz isso ou aquilo, e o que adianta? Então começaram a se destruírem, começaram a se prejudicar, a se ferirem um ao outro. É o que Paulo chama de morder e devorar, como se fossem animais selvagens. Ou seja, a igreja começou a viver numa selvageria verbal, emocional e até espiritual. Porque se você for analisar bem, provavelmente você já notou como é fácil a mesma coisa acontecer conosco. O que começa com uma simples troca de ideias divergentes, você pensa de uma maneira, eu penso de outra, o que começa com essas ideias, simples troca de ideias diferentes sobre um ponto da doutrina, ou uma diretriz para a igreja, ou até mesmo uma conversa acerca de conduta dos membros, isso pode passar ao campo de batalhas pessoais. Pessoas começam a ficar com raiva uma da outra devido a ideias divergentes, a diretrizes que eu concordo e você não. Então, em vez de atacar os problemas, nós começamos a atacar uns aos outros. Falo de novo, ao invés de atacar os problemas, começamos a atacar-nos uns aos outros, trazendo como consequência a destruição da unidade do corpo. E Paulo está dizendo, cuidado com isso, isso é um problema. Então o que significa morder e devorar? Já falamos isso aqui. Então morder e devorar são sinônimos de ferir, de prejudicar o irmão por meio de ataques sobre o caráter, sobre os valores, sobre os propósitos, sobre as crenças, sobre as ações, a fim de estabelecer alguma vantagem àquele que ataca. Às vezes quando atacamos ao outro no seu caráter, no seu propósito, nas suas ideias, nas suas crenças, nas suas ações, nós estamos tentando levar vantagem, porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós incorremos também naquele risco de julgar, de diminuir o outro. E isso é muito complicado. Talvez você já tenha passado por situações semelhantes. Então nós precisamos entender que morder e devorar são próprios de feras, de animais selvagens. Por isso o tema aí, selvageria. A selvageria não pode ter lugar no meio do corpo de Cristo. Quando agimos assim, estamos nos desumanizando. Esse é o grande problema. Então a gente tem que entender também, outra coisa que eu falei que vou bater aqui constantemente, é que duas coisas importantes a gente tem que notar aqui. Primeiro, que essa formação, nós chamamos de formação, é de mandamentos recíprocos. Então, em segundo lugar, sendo mandamento não é opção, mandamento não é uma sugestão da palavra de Deus para nós, mandamento é para ser cumprido, é para ser obedecido, é para ser respeitado, é para ser seguido. Então, por isso que é muito importante que a gente recapitule aqueles mandamentos que nós já passamos até agora. Nós estamos hoje, se não me falha a memória, na 12ª ministração dessa série, e estamos pela metade talvez. E eu peço a sua paciência e a sua perseverança para seguir vendo, ouvindo, compartilhando, abrindo suas salas de vídeo, me ajudando, pedindo pessoas para se inscrever no nosso canal e daí por diante, porque nós vamos aprender a viver esse mandamento. Então, sendo isso um mandamento, o mandamento de hoje é cuidar com a selvageria dentro da igreja.
Cuidado, porque ideias divergentes são até necessárias. Diretrizes que tem que se tomar no meio do corpo de Cristo são indispensáveis. Não é verdade? A conversa acerca de conduta de outros membros em uma reunião de liderança pode até ser trabalhada, porém isso não pode se tornar um campo de batalhas pessoais. E o que estava acontecendo na Galácia era isso. As pessoas estavam levando o caso para o pessoal e eles estavam se destruindo uns aos outros. E quando nós destruímos um ao outro, quando um membro destrói o outro, o corpo acaba sendo destruído. Como viver esse mandamento? Primeiro, para viver esse mandamento, não morder e devorar e acabar se destruindo, é preciso evitar ao máximo as desavenças, as discussões não necessárias. Haverá situações, é claro, em que uns discordarão do pensamento dos outros, isso é sempre. Amigos discordam do outro. Eu sempre gosto de pensar na seguinte questão: discordar é um direito que temos. Discordar mostra que nós temos inteligência, que nós temos opinião também, que nós temos personalidade. Discordar faz parte do nosso dia a dia, das nossas conversas. Então discordar é um direito, mas respeitar é um dever. Então essas duas coisas precisam andar juntas, o direito e o respeito. Às vezes a correção em família, o que nós chamaríamos de correção fraterna, é necessária. Mas seja qual for a situação, nunca, irmãos, deverão rebaixar-se ao nível dos ataques pessoais. Esse é o grande problema. O grande problema é eu não estar de acordo com as suas ideias e eu passar a não gostar de você. O problema é você não gostar das minhas ideias e você, por essa razão, não gostar de mim. Então nós temos muita essa dificuldade. Se alguém não concorda comigo, é porque não gosta de mim. Se alguém não está de acordo com as minhas ideias, significa que não gostam de mim? Não tem nada disso. Talvez seja essa a causa, ou sejam essas as causas de muita selvageria no meio do corpo, muita selvageria na igreja, muita gente se mordendo e se devorando uns aos outros, e de muitas igrejas sendo destruídas, fechando as portas, porque nós nos rebaixamos aos ataques pessoais. As coisas devem ser resolvidas com a palavra de Deus e com um diálogo amoroso, mas isso é muito difícil. Quantas vezes eu já caí nessa armadilha de ter problema com pessoas por causa da ideia delas, mas nós aprendemos e por isso nós podemos ensinar. Talvez você seja uma dessas pessoas. Segundo ponto, então para viver esse mandamento é preciso evitar as desavenças, né? A falta de diálogo. Em segundo lugar, para se viver esse propósito, nós precisamos dar-nos conta de que mordermos e devorarmos uns aos outros traz prejuízo e ameaça a vida do corpo. Então, na verdade, quando nós nos devoramos e nos mordemos uns aos outros, nos devoramos, isso é uma ameaça a todo o corpo. Precisamos amar os outros, pensar nos outros também, não apenas na nossa ideia. As muitas hostilidades
elas podem resultar na muita destruição espiritual e emocional dos irmãos. Então, onde há hostilidade, há destruição. Por isso que Paulo orienta aos crentes da Galácia que eles têm que tomar cuidado, porque se eles mordem e devoram uns aos outros, eles estão perto de se destruírem, de se matarem. Quanta gente você conhece que morreram espiritualmente por causa de problemas de hostilidade no corpo, de selvagerias no corpo? Quantas reuniões deliberativas houveram confusões a ponto de se agredirem fisicamente? Uma vergonha, uma desgraça para o corpo, porque nesse lugar onde há esse tipo de selvageria, porque às vezes a selvageria ela chega a níveis tão degradantes, tão vergonhosos, que elas passam das dissensões de ideologias, entram no campo verbal e chega ao ponto físico, de cadeiradas, de pessoas se pegarem uma a outra, a verdadeira selvageria no meio do corpo. E o apóstolo Paulo orientou por causa de um problema de legalismo, de circuncidar ou não. Isso no tempo de Paulo, no tempo da graça. Mas ao tempo que as pessoas deviam estar desfrutando da graça de Jesus, chega alguém de fora e começa a dizer o seguinte: não, está tudo errado, não está se cumprindo a lei de Moisés aqui. Então o apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: olha, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, Cristo já te libertou da lei, mas cuidado com essa liberdade para que vocês não se achem tão bons a ponto de se rebaixarem a níveis de selvagerias e de ataques pessoais por causa de ideologias, por causa de doutrinas, de dogmas, que cada um pensa de um jeito. É por isso que eu tenho falado nos últimos tempos, queridos, que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos baseamos no fato seguinte: o que a minha denominação crê? O que a minha religião crê? Tem gente que, quando você vai falar do evangelho com ele fala assim: não vem com essa não, que eu já tenho minha religião. Então nós estamos dando ouvidos inteiramente à religião, enquanto nós devíamos olhar para a nossa igreja, olhar para o corpo onde nós nos reunimos, olhar para o grupo a família de fé onde nós nos reunimos, comunidade de fé, e pensar: o que Jesus está dizendo? O que Jesus diz sobre esse assunto? É claro que na minha denominação, na minha religião, tem uma forma de crença, tem uma forma de doutrina, mas Jesus está de acordo com isso? Isso é coisa de Jesus? O que Jesus pensa disso? É sobre isso que nós vamos estudar aqui nas quintas-feiras. Se você está em condições de estar aqui conosco, você que é aqui de Conselheiro Pena, venha para cá, vamos trabalhar isso, vamos perguntar sobre determinados assuntos do nosso dia a dia, assuntos que nós vivemos a cada dia. O que Jesus fala sobre isso? O que Jesus falou sobre isso? Qual é o pensamento de Cristo sobre isso? Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 2, que o homem natural não consegue discernir as coisas, mas o espiritual discerne tudo muito bem. Por quê? Porque ninguém conheceu a mente de Cristo, a mente de Deus, o conhecimento de Deus para que possa instruí-lo, mas ele termina o capítulo 2 de 1 Coríntios dizendo: mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, o nosso pensamento, a nossa forma de ver as coisas precisa ser da mesma forma que Jesus vê, porque nós temos a mente dele.
E é a mente que comanda o corpo. É a mente, é o coração. E nós precisamos trabalhar essa questão, nos preocupar com isso, pensar sobre isso, analisar bem se o caminho que estamos trilhando, se a forma que estamos vivendo no dia a dia tem a ver com Jesus, ou tem a ver com lei, ou tem a ver com religião, ou tem a ver com denominação religiosa, ou tem a ver com placa de igreja, ou tem a ver com roupa que se veste, com comida que se come, com bebida que se bebe. Eu não sei. O que a gente precisa pensar é o quê? O que Jesus pensa disso? Porque o que causou confusão lá nos Gálatas foi o fato de que pessoas de fora veio e colocou Moisés onde Cristo já estava entronizado. Esse é o grande problema. Às vezes nós tentamos entronizar dogmas religiosos, ideologias, filosofias e crenças de cada denominação, e então nós começamos a colocar isso, e nós às vezes, por causa desse tipo de confusão, nós levamos para as brigas pessoais, para as desavenças pessoais, e rebaixamos aos níveis vergonhosos da selvageria. E foi isso que Paulo diz: vocês já estão se mordendo e se devorando. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Vocês ainda estão machucados, estão sangrando, estão machucados por causa de tudo isso, prejudicados, feridos. Mas cuidado, porque se vocês continuam com isso, vocês vão acabar se destruindo mutuamente. Cuidado com a liberdade que vocês já ganharam. Então as mútuas hostilidades podem resultar em mútua destruição espiritual e emocional. Mútuas hostilidades, mútua destruição. Terceiro lugar, como é que a gente pode viver esse mandamento? Morder e devorar é pecar contra a lei do amor. Lembra disso? Você já quer torcer o pescoço de alguém? Quem nunca teve essa vontade? Quando você leva uma ideia que você entende que é de Deus e alguém chega lá e corta a sua ideia, não te dá ideia, não te dá palavra, não te ouve. Morder e devorar é pecar contra a lei do amor. Quem morde e devora os irmãos está procurando os seus próprios interesses. Por que a gente morde e devora? Porque com o fim do outro, nós prevalecendo nós, então a nossa ideia prevaleceu, a nossa visão prevaleceu, o outro está destruído, não pode fazer mais nada, o meu interesse será o primeiro. Mas a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. A gente sabe que isso também, essa ideia de a verdade é que quando nós buscamos nossos próprios interesses, nós não estamos buscando os interesses de Jesus e muito menos da igreja do Senhor. Então a pergunta que fazemos é: qual mesmo é o interesse que nós precisamos buscar, uma vez que temos a mente de Cristo? Que esta palavra, que esta formação, que nós estamos chamando de formação em mandamentos recíprocos, possa nos mostrar o quanto que é importante vivermos esse uns aos outros. A igreja do Senhor Jesus é a comunidade uns aos outros. E aí, quando nós partimos para esse princípio de devorar, de morder e devorar, nós estamos diante de Deus, sendo selvagens, sendo irracionais,
É interessante que domingo passado à noite, falando sobre o Salmo 73. Há um momento que Asaf percebe que, por causa dos tipos de ideias dele, devido à distorção da visão dele, ele fala assim: eu me embruteci e tornei-me como um animal irracional diante de Deus. O apóstolo Paulo vai comparar as brigas, dissensões no meio do corpo em torno do que seja lei, o que seja graça, circuncisão ou incircuncisão. Ele chama isso de selvageria, que chega aos níveis vergonhosos da selvageria. E ele fala: se vocês se mordem e se devoram, tomem cuidado para não se destruírem mutuamente. Que o Senhor nos faça entender essas coisas, que o Senhor nos leve a entendimentos mais profundos acerca de uns aos outros. Porque essa ideia do morder e devorar, às vezes pode passar quase como uma brincadeira, mas não é. É extremamente sério. Entender que muitas das vezes isso tem acontecido conosco, até porque, como já disse aqui, talvez o simples fato de uma troca de ideias divergentes se torna em um campo de batalhas pessoais. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. É o que Paulo diz aos Gálatas. Mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sejam servos dos outros. Seja servos dos outros. Mediante o amor. Olha o amor aí. O amor é a base. Toda lei se resume no seu mandamento: ame o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você não tem desejo nenhum de devorá-lo, de destruí-lo. Não tem. Mas aí ele vai dizer o seguinte: ame o seu próximo a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para também não se destruírem mutuamente. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita entender isso, que o Senhor complete no nosso coração, no seu e no meu, aquilo que nós não conseguimos falar aqui, que o Senhor te dê um entendimento muito mais profundo, muito maior do que o que Ele me deu até agora para falar isso aqui, e que você possa crescer nisso, a ponto de um dia você poder me ensinar um pouco mais daquilo que você aprendeu, e que você seja realmente formado nessa visão de Deus, uns aos outros, porque a igreja precisa viver isso independentemente de qual seja a denominação que você se reúne, de qual denominação que você professa a sua fé, de qual igreja que você é na cidade. Às vezes a gente tem um problema muito sério de falar assim: eu não tenho nada a ver, o problema deles é a igreja deles. É a minha igreja. Queridos, nem isso nós temos. Eu aprendi isso não tem muito tempo. Eu aprendi que esse negócio de chegar lá na rua, em qualquer outro lugar, assim, a nossa igreja. Eu não tenho igreja. Jesus disse que Ele estabeleceria, a não ser que eu tenha estabelecido a minha igreja. Então, o dia que se eu estabelecer a minha igreja, Jesus não é dono dela. Jesus não faz parte dela. Porque Ele já tem a igreja dele. Ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
Talvez seja por isso que nós nos devoramos, nós nos mordemos, porque as portas do inferno têm prevalecido contra esse tipo de igreja que somos, mas ele diz que a igreja dele, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Talvez esse seja o problema nosso, que nós temos muita dificuldade de sermos de sermos membros uns dos outros, independentemente da denominação que nós professamos a nossa fé. No máximo, nós vamos ser membros de uma mesma igreja, mas o que a Bíblia diz é que nós nem somos membros de uma mesma igreja, nós somos a igreja e nós somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. E por isso que precisamos viver uns aos outros. Para que nós não nos autodestruamos. Então que eu e você, que nós possamos entender isso na prática, na vida diária, e isso é muito complicado. Será que você se sente membro, juntamente, membro um do outro, com um irmão, uma irmã, que seja de uma outra denominação? Às vezes não queremos ser membros uns dos outros, nem dos da própria congregação. Cada um pensa por si, cada um faz por si, ninguém se preocupa um com o outro. E aqui está dizendo, cuidado. Cuidado, talvez você seja daqueles que está sentando num lado da igreja, porque não quer sentar do outro, porque o seu irmão, você não gosta dele. Ele não tem as mesmas ideias que você, não dá para conversar com ele. É claro que nós temos aquelas pessoas que nós temos mais intimidade para conversar, e isso é importante, até o próprio Jesus nos ensinou isso com as pessoas que ele tinha no seu grupo, mas não significa que ele amava menos os outros. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que nos dê condições de viver a palavra dele, porque é o único interesse de Deus é que nós vivamos a palavra dele, não para o bem dele, mas para o nosso bem, para o bem do corpo dele, da igreja dele, que é a única que ele vai buscar, sem cerquinha, sem plaquinha, sem dogmazinha de cada um, sem essa de tradicional pentecostal. Eu gosto de dizer que aprendi que eu não sou nem tradicional nem pentecostal, eu sou integral. Pelo menos eu estou lutando para ser. Então, não importa o que nós aprendemos até então, importa o que o Senhor Jesus está nos ensinando, e vamos seguir os passos dele. Nos passos de Jesus, o que você faria? Porque na verdade ele disse, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, se você quiser. Isso é liberdade. Mas uma vez que nós queremos seguir, então que nós possamos ouvi-lo, nós possamos perceber o que ele disse. Será que Jesus disse alguma coisa sobre denominações? Será que o Senhor Jesus disse alguma coisa de separação entre cada tipo de crente? Será que Jesus separou entre pentecostais e tradicionais, e integrais, e neopentecostais, quietinhos ou fogaréu? Será que Jesus falou sobre isso? Nós vamos ver, vamos observar. E que o Senhor nos abençoe, para que nós não venhamos a nos mordermos e nos devorarmos e por fim nos destruirmos uns aos outros. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um abração a todos vocês. Obrigado pela paciência, pelo amor. E se essa palavra foi importante para você, faz sentido para você, então eu peço a você para compartilhar com o maior número de pessoas possíveis.
Eu peço a você para pedir o maior número de pessoas possíveis para se inscrever no nosso canal. Porque o nosso único objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, é aprender junto. Não significa que eu esteja vivendo melhor do que você essa palavra, significa que hoje nós estamos aprendendo junto o que devemos ser e fazer de acordo com a palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor te abençoe. Muito obrigado mesmo. Depois eu vou ver cada mensagem de pertinho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te encha de graça, que o Senhor nos dê o privilégio, cada dia, de viver na sua presença e poder ministrar a sua palavra. Você pode multiplicar essa palavra ministrada hoje, compartilhando, incentivando e até mesmo falando. E no mais, por favor, ore por mim, ore pela minha família. Muito obrigado porque você já tem orado, mas não deixe de orar, não pare. A Patrícia se recuperando muito bem, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero orar mais uma vez com você. Pai querido, Pai amado, a Ti rendemos graças, uma gratidão tremenda no nosso coração por poder ministrar essa palavra, e que o Senhor continue nos abençoando para a honra e para a glória do Teu nome. Fazemos, ó Deus, capazes, porque a nossa capacidade vem do Senhor, fazendo-nos capazes de servir ao Senhor com inteireza de coração, com sinceridade, com espírito reto. A Ti nós oramos. Confessamos aqui que somos pecadores, dependemos da Tua graça, do Teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço. Até próxima terça-feira, nesse mesmo segmento de live aqui, formação e mandamentos recíprocos. E sexta-feira estaremos ministrando sobre sem amor, sem sentido, no Instagram. Participa também, tá bom? 9 horas da noite na sexta-feira. Deus abençoe, em nome de Jesus.